Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme A Espada Era Lei, da Disney. Então, bora começar o vídeo. Bom, primeiramente eu só queria falar que eu confundi os filmes, tá bom? Eu ia trazer a análise do Caldeirão Mágico, confundi e achei que era A Espada Era Lei, porque eu confundi na minha cabeça as duas histórias. Eu tava pensando, Rei Arthur, Princesa e um filme que não era pra ser pra criança, só que não era. Aqui tá realmente, tem o Príncipe Arthur, mas o resto nada tinha. Enfim, acabei vendo o filme errado, mas eu vou trazer a análise assim mesmo. Já tava fazendo, não ia parar no meio. Eu só fui descobrir isso com 40 minutos de filme. Que legal, né? Bacana. Vamos lá, então. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Bom, a história começa dizendo que um reino não tinha o seu próprio rei. Esse reino, então, não teria leis e uma guerra era iminente. E quem fosse tirar a espada da pedra se tornaria o novo rei da Inglaterra. Muitas pessoas tentaram, mas ninguém conseguiu tirar ela. E com o tempo, a espada foi esquecida. A única lei que existia naquele lugar era a lei do mais forte. E aquele lugar não tem luz e nem eletricidade. Então é mostrado pra gente o velho Merlin. E que ele sabia que alguém chegaria em sua casa daqui a 30 minutos, mas ele não sabia ainda quem era. O destino vai enviar alguém para que ele possa encaminhá-lo para o seu verdadeiro lugar neste mundo, e que essa pessoa era um menino entre 11 e 12 anos. Então o Arthur ele atrapalha um cara que iria dar uma flecha num animal, e ele fala logo em seguida que ele vai entrar na floresta e vai pegar a flecha dele. Só que quando ele estava tentando pegar a flecha, um lobo estava seguindo ele, e ele acaba caindo dentro da casa do Merlin. E ele era um feiticeiro que tinha o poder de prever o futuro. E o Arthur conta que queria ser um escudeiro. Só que o Merlin quer ser um instrutor do Arthur. E ele usa um feitiço para colocar os livros dele dentro de uma bolsa. Inclusive a casa dele inteira também. Então eles saem de casa e o lobo persegue eles de novo. E o Merlin conta pro Arthur que ele vai ter no mínimo 8 horas de aula por dia. Então eles vão até o castelo onde o Arthur morava, onde descobrimos que aquele cara que estava atirando as flechas era o irmão do Arthur. Irmão assim, entre aspas, porque o Arthur era adotado. Então o pai do Arthur briga com ele assim que ele chega e manda ele direto pra cozinha. E o Merlin fica hospedado em uma torre onde tem muitas goteiras. E parece que vai cair também. Então chega a notícia de que vai haver um novo torneio em Londres no ano novo. E que o troféu desse torneio seria a coroa da Inglaterra. Então o pai do Arthur começa a treinar o filho legítimo dele pra se tornar rei. Só que ele é ruim em tudo. E talvez o Arthur vai ser o escudeiro dele. Então as aulas do Merlin começam. E ele transforma ele e o Arthur em peixes e ensina o Arthur a nadar. Só que eles são perseguidos por uma enguia. E o Arquimedes, que é a coruja do Merlin, salva eles. Então depois eles voltam para a forma normal. E o Arthur conta ao pai tudo o que aconteceu, só que ele não acredita novamente. Só que agora o Merlin queria transformar o Arthur em um esquilo. Só que ele estava cheio de louça para lavar. Cinderela, é você? E o Merlin ajuda ele lavando tudo com a magia. E aí sim, eles se transformam em esquilos e uma esquilinha tem uma queda pelo Arthur. Só que ela não sabe que ele é um humano. Só que aparece outra fêmea lá e gosta também do Merlin. Isso acarreta também da primeira esquilinha salvar o Arthur do lobo. E depois eles voltam ao tamanho normal e a esquilinha fica triste, né? Porque queria passar o resto da vida dela com o Arthur e não vai. Então o pai do Arthur vê a louça toda se lavando sozinha. E ele quer parar aquela magia de tudo quanto é jeito. Só que quem acaba tomando um banho é ele. Então o Merlin chega e para a magia por completo. Então o pai do Arthur briga com ele e não deixa mais ele ir para Londres. Então o Merlin tenta animar um pouco o Arthur, mostrando as ideias que os homens vão ter além de seu tempo. Tipo, que o mundo era redondo, que existiam aviões, que o homem podia voar. E quem ensina pra ele é o Arquimedes. Então o Arthur, sabendo da invenção que seria o avião, ele também fica com uma vontade de querer voar. E o Merlin transforma ele em pássaro pra isso. E mais uma vez é o Arquimedes que ensina ele a voar, mas um gavião aparece. Eles precisam fugir, só que o Arthur vai parar dentro da casa da Madame Mim. E ela conta pra ele que ela é a mais poderosa que o Merlin. E ela começa a mostrar também os seus poderes para o Arthur. Só que nisso ela quer destruir ele. Então o Merlin chega na hora e eles vão fazer um duelo de feiticeiros. E eles começam a se transformar em vários animais para um destruir o outro. Acarretando até dela se transformar em um dragão, mas ele infecta ela sendo um mosquito ou algo parecido.
acontecido. E o duelo termina com ela ficando de cama. E voltando para o castelo do pai do Arthur, ele fala que o Arthur pode ir para Londres. E o Merlin fica furioso com o Arthur por ele querer ser escudeiro e vai embora. E agora, chegando no torneio, o Arthur conta pro seu irmão que ele esqueceu de pegar a espada dele. Porém, ele chega até a casa onde eles estavam hospedados e tava todo mundo no torneio, então ele não tinha como entrar na casa. Só que aí ele vê a espada presa na pedra e vai lá tirar ela pro irmão dele poder usar. Então ele chega lá no torneio com a espada e todos perguntam, né, de onde você conseguiu essa espada? Quem foi que tirou ela da pedra? E quando ele fala que foi ele, todo mundo ri. Então Arthur tem que provar que foi de fato ele que tirou a espada da pedra. Então eles colocam a espada de volta, tentam de todas as formas possíveis tirar e eles não conseguem, até que o Arthur vai lá, aparece uma luz na cabeça dele e ele consegue tirar a espada dali. Então agora ele é coroado rei da Inglaterra e o irmão e o pai ajoelham pra ele. Ele quer fugir por não saber ser um rei da Inglaterra, mas ele não consegue. Então Merlin conta que o nome dele vai ser lendário e que um dia vão fazer um filme com o nome dele. Então o filme acaba. Bom, o que eu achei? Esse filme tinha tudo pra ser promissor, mas quando chegou na parte deles começarem a se transformar em animais, pra mim ficou muito chato. Eu falava assim, mano, esse filme não deve ser tão ruim assim. Tipo assim, ele não é ruim, mas ele é só chato. Nota 4, acho que é o suficiente. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se me pôs, comentar os próximos vídeos que quero ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!